Imagine descer às profundezas oceânicas e encontrar não apenas destroços de navios, mas verdadeiros cemitérios submersos, onde milhares de pessoas perderam suas vidas em questão de horas. Os naufrágios mais mortais da história não são apenas tragédias do passado, mas monumentos submersos ao poder destrutivo do mar e à fragilidade da vida humana. Hoje vamos explorar os 5 naufrágios que ceifaram mais vidas na história da navegação, revelando histórias de terror, heroísmo e lições que ecoam através dos séculos. Prepare-se para uma jornada sombria pelas tragédias marítimas mais devastadoras já documentadas. O naufrágio mais mortal da história não foi o Titanic, como muitos acreditam, mas sim o MV Wilhelm Gustloff, um transatlântico alemão que se tornou o cenário da maior catástrofe marítima de todos os tempos. Em janeiro de 1945, durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o Wilhelm Gustloff navegava pelo Mar Báltico gelado, carregando mais de 10.000 refugiados alemães que fugiam do avanço das tropas soviéticas. O navio, originalmente projetado para transportar 1.900 passageiros em condições normais, estava superlotado com famílias desesperadas, mulheres grávidas, crianças e idosos que viam na viagem marítima sua única chance de escapar dos horrores da guerra. A embarcação havia se tornado um símbolo de esperança para milhares de civis alemães que abandonavam suas casas ancestrais, levando apenas o que conseguiam carregar numa fuga desesperada em direção ao oeste. Na noite de 30 de janeiro de 1945, quando Wilhelm Gustloff navegava através das águas traiçoeiras do Báltico, o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinesko, detectou o grande navio através de seu periscópio. Marinesko, que havia recebido ordens de afundar qualquer embarcação alemã, não tinha conhecimento de que o navio transportava principalmente civis refugiados. Em sua perspectiva militar, o Wilhelm Gustloff era um alvo legítimo da guerra, uma vez que tecnicamente ainda era classificado como navio auxiliar da Marinha Alemã. Às 21h, 3 torpedos soviéticos atingiram o casco do transatlântico, causando explosões devastadoras que racharam o navio em várias seções. O que se seguiu foi um inferno de proporções inimagináveis. A água gelada do Báltico, com temperatura de apenas 4 graus Celsius negativos, invadiu os compartimentos do navio em questão de minutos. Famílias inteiras foram separadas no caos absoluto que se instalou, com pessoas desesperadas correndo pelos corredores inundados em busca de salvação. Os botes salva-vidas, muitos dos quais estavam congelados em seus suportes devido às condições árticas, não puderam ser liberados adequadamente. Crianças pequenas foram pisoteadas na correria desesperada para alcançar os convéses superiores, enquanto idosos e feridos foram abandonados nos níveis inferiores que se enchiam rapidamente de água gelada. O navio afundou em apenas 45 minutos, levando consigo aproximadamente 9.400 pessoas, incluindo mais de 4.000 crianças, tornando-se a maior perda de vidas civis em um único naufrágio da história. Apenas 1.230 pessoas sobreviveram à catástrofe do Wilhelm Gustloff, muitas das quais morreram posteriormente devido à hipotermia severa e ferimentos. Os sobreviventes relataram cenas de horror indescritível. Mães segurando bebês mortos de frio, homens que enlouqueceram de desespero, e o som aterrorizante de milhares de pessoas gritando por socorro nas águas geladas antes de serem silenciadas para sempre pelo frio mortal. A tragédia foi amplamente suprimida pela propaganda nazista, que não queria admitir a vulnerabilidade civil, e posteriormente ignorada pelos aliados, que viam pouca simpatia por refugiados alemães. Somente décadas depois, a magnitude real desta catástrofe começou a ser reconhecida pela história.
O segundo naufrágio mais mortal da história ocorreu apenas 2 meses após o Wilhelm Gustloff, quando o navio hospitalar alemão Goya foi atingido por torpedos soviéticos em abril de 1945. O Goya transportava aproximadamente 7.000 refugiados e feridos de guerra quando foi detectado pelo submarino soviético L-3. O ataque aconteceu durante a madrugada, quando a maioria dos passageiros estava dormindo nos porões superlotados do navio. A embarcação afundou em apenas 4 minutos após ser atingida, um tempo tão curto que tornou qualquer tentativa de evacuação praticamente impossível. Das 7.000 pessoas a bordo, apenas 183 sobreviveram, fazendo do Goya o segundo maior desastre marítimo em termos de vidas perdidas. O que torna a tragédia do Goya particularmente devastadora é o fato de que ele estava claramente marcado como navio hospitalar, com cruzes vermelhas pintadas em seu casco e estruturas superiores. Sob as convenções de Genebra, navios hospitalares devem ser respeitados por todas as forças beligerantes, mas a natureza brutal da guerra no fronte oriental havia eliminado muitas dessas considerações humanitárias. O comandante soviético que ordenou o ataque, posteriormente, alegou que o navio estava sendo usado para transportar tropas alemãs disfarçadas, uma justificativa que nunca foi comprovada. A velocidade com que o Goya afundou criou uma situação de pânico absoluto, onde passageiros feridos e acamados não tiveram nenhuma chance de alcançar os convéses superiores. O terceiro lugar na lista dos naufrágios mais mortais pertence ao Cap Arcona, outro navio alemão que se tornou cenário de uma tragédia humanitária durante os dias finais da Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1945, o Cap Arcona estava ancorado na Baía de Lübeck, carregando aproximadamente 5.000 prisioneiros de campos de concentração que haviam sido evacuados pelos nazistas diante do avanço dos aliados. Os prisioneiros, já debilitados por anos de desnutrição e maus-tratos, foram amontoados nos porões do navio em condições desumanas, sem comida adequada, água ou cuidados médicos. O que deveria ser uma operação de evacuação tornou-se uma sentença de morte coletiva. A tragédia do Cap Arcona atingiu seu clímax quando aviões de combate britânicos da Royal Air Force atacaram o navio, acreditando que ele transportava tropas alemãs em fuga. Os pilotos britânicos não tinham conhecimento de que o navio estava lotado de prisioneiros de campos de concentração, vítimas do regime nazista que, ironicamente, foram mortas pelas forças que vinham libertar a Europa. Os ataques aéreos causaram incêndios devastadores que se espalharam rapidamente através do navio superlotado. Aproximadamente 4.500 prisioneiros morreram no ataque e no naufrágio subsequente, muitos deles sobreviventes do Holocausto que haviam resistido a anos de perseguição apenas para perecer nas águas geladas do Báltico nos últimos dias da guerra. O quarto naufrágio mais mortal da história nos leva de volta ao século XIX, quando o vapor Sultana explodiu e afundou no rio Mississippi em abril de 1865. O Sultana transportava aproximadamente 2.400 passageiros, principalmente soldados da União que retornavam para casa após serem libertados de prisões confederadas. O navio, projetado para transportar apenas 376 passageiros, estava perigosamente superlotado devido à ganância de seus operadores, que cobravam do governo federal por cada soldado transportado. As caldeiras do navio estavam com defeitos conhecidos, mas os reparos foram feitos de forma improvisada para não atrasar a viagem lucrativa. Na madrugada de 27 de abril de 1865, 3 das 4 caldeiras do Sultana explodiram simultaneamente, criando uma bola de fogo que incinerou instantaneamente centenas de passageiros. A explosão foi tão violenta que pedaços do navio foram arremessados a centenas de metros de distância e o som pôde ser ouvido a quilômetros de distância.
O que restou do navio pegou fogo e começou a afundar rapidamente nas águas geladas e turbulentas do Mississippi. Soldados que haviam sobrevivido anos de guerra civil, fome e prisão, encontraram a morte nas águas do rio que deveria levá-los para casa. Aproximadamente 1.700 pessoas morreram na tragédia do Sultana, tornando-se o pior desastre marítimo da história americana. O quinto lugar é ocupado pelo naufrágio do Titanic, o mais famoso de todos os desastres marítimos, que ceifou 1.514 vidas na madrugada de 15 de abril de 1912. Embora não seja o mais mortal em termos de números absolutos, o Titanic tornou-se o símbolo universal da tragédia marítima devido às circunstâncias dramáticas de seu naufrágio e à natureza social de suas vítimas. O navio dos sonhos, considerado praticamente inafundável por seus construtores, colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, expondo as falhas fatais em seu design e nos procedimentos de segurança da época. A tragédia do Titanic revelou de forma brutal as divisões de classe da sociedade eduardiana. Enquanto 62% dos passageiros da primeira classe sobreviveram, apenas 24% dos passageiros da terceira classe conseguiram escapar com vida. Mulheres e crianças da terceira classe tiveram menores chances de sobrevivência do que homens da primeira classe, demonstrando como as barreiras sociais se mantiveram mesmo diante da morte iminente. As histórias individuais de heroísmo e covardia a bordo do Titanic capturaram a imaginação mundial. A orquestra que continuou tocando enquanto o navio afundava. O telegrafista que permaneceu em seu posto enviando pedidos de socorro até o último momento. E os homens que voluntariamente abriram mão de lugares nos botes salva-vidas para salvar mulheres e crianças. O que torna estes naufrágios particularmente mortais não foi apenas o número de vítimas, mas as circunstâncias específicas que tornaram a sobrevivência praticamente impossível. A superlotação era um fator comum em quase todos os casos, com navios transportando muito mais pessoas do que suas capacidades nominais permitiam. As condições climáticas extremas, especialmente as águas geladas, reduziram drasticamente o tempo de sobrevivência para aqueles que conseguiram escapar dos navios afundando. A falta de equipamentos de segurança adequados, procedimentos de evacuação deficientes e a velocidade com que os navios afundaram contribuíram para as enormes perdas de vida. A tecnologia de comunicação limitada da época também desempenhou um papel crucial na magnitude destas tragédias. Muitos dos naufrágios mais mortais ocorreram antes da era do rádio moderno, quando navios podiam desaparecer sem que nenhum pedido de socorro fosse enviado. Mesmo quando mensagens de emergência eram transmitidas, as operações de resgate eram lentas e frequentemente inadequadas para lidar com emergências de grande escala. O isolamento geográfico de muitos naufrágios, especialmente aqueles que ocorreram em águas internacionais ou durante conflitos militares, significava que ajuda externa demorava horas ou dias para chegar, tempo demais para salvar vidas em águas geladas. A psicologia humana sob extremo estresse também contribuiu para a natureza mortal destes naufrágios. O pânico coletivo frequentemente levava a decisões irracionais que custavam vidas desnecessariamente. Passageiros se recusavam a entrar nos primeiros botes salva-vidas, porque não acreditavam que o navio realmente afundaria, ou corriam em massa para um lado do navio, causando que ele se inclinasse mais rapidamente. A falta de treinamento adequado da tripulação em procedimentos de emergência significava que mesmo quando equipamentos de salvamento estavam disponíveis, eles não eram utilizados eficientemente. Estes naufrágios mortais também revelam padrões perturbadores de como diferentes grupos sociais são valorizados durante emergências.
Repetidamente, vemos que mulheres e crianças da classe alta tinham melhores chances de sobrevivência do que homens da classe trabalhadora. Refugiados, prisioneiros e outros grupos marginalizados frequentemente eram sacrificados quando recursos de salvamento eram limitados. Essas tragédias expõem as hierarquias sociais brutais que persistem mesmo nos momentos mais extremos da experiência humana. As lições aprendidas com estes naufrágios mortais levaram a mudanças fundamentais na segurança marítima internacional. A Convenção SOLAS, Safety of Life at Sea, estabelecida após o desastre do Titanic e continuamente atualizada após cada grande tragédia, estabeleceu padrões mínimos para equipamentos de salvamento, procedimentos de evacuação e comunicações de emergência. Tecnologias modernas como GPS, comunicações por satélite e sistemas automatizados de detecção de emergência tornaram naufrágios com milhares de vítimas muito menos prováveis, embora não impossíveis. A exploração moderna destes naufrágios, através de submersíveis e robôs subaquáticos, continua revelando novos detalhes sobre estas tragédias históricas. Os destroços do Wilhelm Gustloff, localizados em 1975, tornaram-se um memorial submerso às vítimas civis da Segunda Guerra Mundial. O Titanic, descoberto em 1985, continua sendo estudado por arqueólogos marinhos que documentam tanto a tecnologia da era eduardiana quanto as histórias pessoais das vítimas. Estes sítios submersos servem como lembretes sombrios da fragilidade da vida humana diante das forças implacáveis da natureza e da guerra. Atualmente, estes naufrágios mortais são reconhecidos não apenas como tragédias históricas, mas como patrimônio cultural submerso que deve ser protegido e respeitado. Muitos são considerados túmulos de guerra ou memoriais oficiais, protegidos por legislação internacional contra saqueadores e caçadores de souvenirs. A exploração científica responsável destes sítios continua fornecendo insights valiosos sobre tecnologia naval histórica, condições sociais das épocas em que ocorreram e lições cruciais para a prevenção de futuras tragédias marítimas. Estas histórias dos naufrágios mais mortais do mundo nos lembram que o mar permanece uma força poderosa e imprevisível, capaz de humilhar a arrogância humana em questão de minutos. Elas nos ensinam sobre coragem e covardia, sobre como sociedades tratam seus membros mais vulneráveis durante crises e sobre a importância de nunca subestimar os perigos da navegação. Cada uma dessas tragédias representa milhares de histórias individuais de vidas interrompidas, sonhos destruídos e famílias devastadas, lembrando-nos de que por trás de cada estatística de mortalidade existem seres humanos reais cujas vidas tinham valor inestimável. Se você ficou impressionado com essas histórias devastadoras dos naufrágios mais mortais da história, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre qual dessas tragédias mais impactou você. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para descobrir mais histórias fascinantes e sombrias que moldaram nossa civilização.